Bom dia, meu nome é Lucas e hoje vou começar falando sobre os princípios de conservação, que são como as leis fundamentais que governam o funcionamento do universo. Esses princípios eles descrevem como certas propriedades físicas permanecem constantes em sistemas isolados, independentemente das transformações que ocorrem dentro deles. Em física, existem várias grandezas conservadas, mas duas delas são essenciais para o nosso estudo, que são o momento e a energia. Para a conservação do momentum, vamos imaginar uma cena clássica de duas bolas de bilhar colidindo. Antes da colisão, cada bola tem a sua própria velocidade e massa, que juntas determinam seu momento. Quando elas se colidem, o momento total das duas bolas somado permanece o mesmo, desde que não haja forças externas como atrito ou resistência do ar. Esse princípio é amplamente observado na natureza e tem aplicações incríveis. Por exemplo, no espaço onde praticamente não há atrito, a conservação do momento é essencial para explicar o funcionamento de foguetes. Quando o combustível é expelido para trás em alta velocidade, o foguete avança em direção oposta, mantendo o momento total no sistema constante. Outro exemplo prático são os sistemas de transporte em acidentes de trânsito. A análise do momento ajuda os engenheiros a reconstruir o que aconteceu, calculando velocidades e forças envolvidas. Esse princípio não apenas descreve eventos, mas também nos ajuda a projetar sistemas eficientes e seguros. Já a energia, ela pode ser vista como a moeda universal da física. Ela não pode ser criada nem destruída, apenas transformada de alguma forma para outra forma. Pense, por exemplo, em uma bicicleta descendo uma colina. No topo, você tem energia potencial gravitacional. Conforme você desce, essa gravidade se transforma gradualmente em energia cinética, que faz com que a bicicleta ganhe velocidade. Esse conceito de transformação é a base de muitas tecnologias. Em usinas hidrelétricas, a energia potencial da água armazenada em uma represa é convertida em energia cinética ao cair, e em seguida em energia elétrica através de turbinas. Isso mostra como a conservação de energia é crucial para gerar energia de forma eficiente e sustentável. Outro exemplo é o uso de energia nas reações químicas, como em combustíveis. No motor de um carro, a energia química do combustível é transformada em energia térmica e depois em energia mecânica, que move o veículo. Essa cadeia de transformações é governada pelo princípio da conservação. Esses princípios não apenas ajudam a entender o comportamento de sistemas isolados, mas também têm implicações profundas no estudo do universo como um todo. Primeiramente, bom dia. Meu nome é Gabriel, eu sou estudante de agronomia e agora eu vou estar explicando aqui um pouco melhor, dando alguns exemplos de maneira prática sobre alguns conceitos da física. Eu espero que fique tudo muito bem simplificado e exemplificado e que seja uma experiência agregadora para todos. Bom, agora que já entendemos sobre os princípios de conservação, vamos falar sobre impulso e momento. No caso, esses dois são conceitos matemáticos que conectam a força e o movimento. O momento, ou quantidade de movimento, é definido como o produto da massa pela velocidade do objeto. No nosso dia a dia, de forma prática, a gente pode citar o momento como a grande dificuldade que é parar um caminhão em movimento quando se comparado a uma bicicleta. Isso porque o caminhão tem muito mais momento do que a bicicleta. Agora, explicando melhor o impulso, ele é definido como uma força capaz de alterar o momento. Assim sendo, ele é calculado como força aplicada multiplicada pelo tempo de aplicação. Isso significa que quanto maior o tempo de aplicação dessa força, maior vai ser a alteração no momento. Uma aplicação interessante que a gente pode citar é o uso de airbags em carros. Por exemplo, durante uma colisão, o airbag
aumenta o tempo de desaceleração de um corpo, assim reduzindo a força aplicada e, consequentemente, diminuindo o risco e a chance de uma lesão. Assim sendo, a gente consegue enxergar a importância que a física tem no nosso dia a dia e, além disso, conseguir visualizar melhor esses dois conceitos do momento e do impulso. Isso porque a gente pode ver como eles estão aplicados em situações como um jogo de tênis, de basquete ou futebol, ou na construção de um prédio, ou até mesmo como a gente viu nas estradas, quando um caminhão demora mais que uma bicicleta para frear, ou quando a gente vai sofrer um acidente e o uso dos airbags nos protegem e fazem com que o risco de uma lesão seja diminuída, ou citando até mais longe, nos movimentos que o nosso planeta Terra faz. Tudo isso está ligado entre a questão de impulso e momento. Bom dia, o meu nome é Antônio e agora que já falamos sobre conservação e momento, eu vou explicar um pouco sobre como energia e trabalho entram nessa história. A energia é uma das quantidades mais fundamentais da física e está em constante transformação. Eu vou citar alguns exemplos de como isso ocorre. Um exemplo pode ser energia potencial gravitacional e cinética. Por exemplo, imagine uma bola que cai de uma certa altura. Inicialmente, essa bola tem energia potencial gravitacional máxima. Quando ela começa a cair, essa energia potencial vai sendo convertida em energia cinética, aumentando a sua velocidade. Quando ela toca o chão, parte dessa energia é dissipada por meio de calor e som, dependendo do impacto. Outro exemplo de energia pode ser a energia térmica e eficiência. Por exemplo, em motores a combustão, como os de carros convencionais, a energia química do combustível é convertida em energia térmica, depois cinética para movimentar o veículo. Porém, nem toda energia química é usada eficientemente, pois parte dela é perdida na forma de calor, e isso explica o porquê de carros elétricos que convertem energia diretamente em movimento são geralmente mais eficientes quando comparados a carro com combustão. Bom, vou comentar agora um pouco sobre trabalho e deslocamento. O trabalho é essencialmente uma medida de quanta força aplicada efetivamente pode contribuir para mover um objeto. Por exemplo, a importância do ângulo é extremamente relevante, pois se a força for aplicada de maneira perpendicular ao deslocamento, não haverá trabalho. Um exemplo cotidiano é carregar uma mala pesada segurando com a mão enquanto caminha horizontalmente. Apesar do esforço, não há trabalho físico realizado para a força vertical, sustentação, pois o deslocamento vai ser horizontal. E também é muito importante o trabalho negativo, que quando a força aplicada se opõe ao movimento, o trabalho vai ser negativo. Isso ocorre, por exemplo, quando você freia um carro descendo uma ladeira. A força de atrito dos freios realiza um trabalho negativo para reduzir a energia cinética do carro. Também citarei sobre o teorema trabalho-energia, que nos diz que o trabalho realizado pela força resultante sobre um objeto é igual à variação da energia cinética. Um exemplo pode ser a aceleração de um carro, que quando o motor aplica força sobre o carro, o trabalho realizado vai aumentar a energia cinética, o que se manifesta como aceleração. E outro exemplo é frear um carro, porque ao pisar no freio, a força de atrito realiza o trabalho negativo, reduzindo a energia cinética e desacelerando o carro. E para finalizar, alguns conceitos de aplicações práticas de energia e trabalho, que são fundamentais para o desenvolvimento de tecnologias modernas atualmente. A energia renovável pode ser um exemplo, pois em turbinas eólicas, o vento realiza o trabalho de girar as pás das turbinas, convertendo a energia cinética do vento em energia mecânica, que depois é transformada em energia elétrica por um gerador. Outro exemplo também podem ser os carros elétricos. Um carro elétrico, como citado anteriormente, ele armazena energia na forma química em suas baterias e as transforma diretamente em cinética de alta eficiência, reduzindo perdas térmicas. Outro exemplo também pode ser o treinamento físico e eficiência. Em academias, nos levantamentos de pesos, você pode realizar o trabalho mecânico, transferindo energia para o sistema, no caso, referido ao peso. No entretanto, parte da energia também é dissipada pelo corpo em forma de calor, ilustrando a eficiência do sistema humano.
Esses conceitos nos mostram como energia e trabalho são essenciais para entender não apenas fenômenos cotidianos, mas também para criar soluções tecnológicas e inovadoras que impactam o mundo de forma prática e sustentável. Muito obrigado.